Shabbat Shalom, 19 de Kislev, 5784. Nós estamos no dia 2 de dezembro de 2023, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Então hoje nós temos aí a conclusão da nossa Parashá da semana, Vaishlach, que significa e ele enviou, né? Então nós temos aí diante de nós, deixa eu corrigir aqui uma falha. Então nós temos aí diante de nós a conclusão da nossa Parashá, e assim nós vamos ver as últimas reflexões dessa Parashá, que é muito bela. Temos hoje 19 de Kislev, né, o ano novo racídico, né, a data da libertação do Alter Rebbe, o Rabino Yosef Yitzhak. O dia 19 de Kislev é a festa da libertação, disse o Rabino Yosef Yitzhak, celebrada por muitas vezes de milhares de famílias. Yud Tet Kislev é um Yom Tov para muitos judeus ao redor do mundo. É uma festividade universal. O povo judeu está realmente do pôr do sol de ontem ao pôr do sol de hoje, comemorando essa data festiva. Hoje faz 135 anos, né, aproximadamente, ou mais de 135 anos, que o judaísmo mundial tem esta festa, a comemoração de Yud Tet Kislev. Celebra a libertação do cárcere do primeiro Rebbe dos Hassidim de Chabad, que ficou preso por 52 a 53 dias. Nesse dia 19 de Kislev do ano 5579, há 150 anos, há 135 anos, foi libertado. O aprisionamento e libertação do Rebbe, além de serem uma manifestação da providência divina, que foi realmente uma ação divina, certamente também são uma indicação geral de que, no que concerne às maneiras de avodá, o serviço a Hashem, com certeza, além de qualquer sombra de dúvidas, está claramente compreendido por toda pessoa sensata que a prisão e a libertação do Rebbe fazem parte daqueles eventos divinos maravilhosos, o que ocorrem aos judeus, sempre milagres acontecendo, em decorrência dos quais a boa sorte sorri a todo o Israel. Faz 158 anos que, com a graça de Deus, os ensinamentos do Hassidismo Chabad foram revelados. A essência dos ensinamentos do Hassidismo Chabad é a dominação da matéria por meio da mente prevalecendo sobre o coração, né? Ou seja, o intelecto, né? A razão prevalecendo sobre a emoção, o coração. O intelecto canaliza e corrige as emoções, os traços do coração. Esta é, confessamente, né, uma tarefa árdua. Não obstante, o Hassidut Chabad oferece todo o material necessário para conseguir isto. Primeiro e principal deles é observar tudo com razão e conhecimento, independente de quaisquer inclinações emocionais. Ou seja, ao analisarmos as questões do Hassidismo, nós precisamos colocar realmente o intelecto, a razão em funcionamento, para que realmente a gente possa aprender o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, e não sermos levados por emoções, onde que realmente poderá fazer com que tenhamos interpretações errôneas acerca da própria Escritura. Então, dessa forma, né, o movimento Chabad, ele oferece um material farto para que nós possamos realmente aprender a dominar as emoções, né? E realmente com a razão, com o intelecto,
nós estudarmos, aprendermos e estarmos assim renovando a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Este modo dos Hassidim de servir a Hashem pelos últimos 150 anos conseguiu que a própria matéria-prima do cérebro e do coração se tornassem de tal maneira condicionadas que permitiam ajudarem-se um ao outro. Ou seja, então o Hassidismo, ele traz de fato um equilíbrio entre razão e coração, emoções, né, do coração e o intelecto, né, para poder de fato ter uma visão mais correta, ter uma visão mais real, certo? De que realmente o que é o mundo, né? Como refinar este mundo, o porquê de refinar este mundo e por que transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, por isso, o intelecto e o coração precisam andar de forma harmônicas, né? Em equilíbrio. Então, dessa forma, né, o intelecto e o coração, um ajuda o outro. Então, por isso que há equilíbrio. Os detalhes relativos à ascensão da alma de Baal Shem Tov, em Rosh Hashanah 5507, são bem conhecidas. À época, ele informou a seus santos discípulos que o mundo seria iluminado por duas luzes, Shene Or. A luz de Niglé, a parte revelada da Torá, e a luz do Hassidismo. De acordo com uma tradição em nossa família, o Rebbe tinha 68 anos de idade na época do seu falecimento. O indício é Haim, vida, cujo valor numérico equivale a 68. Assim, na época da ascensão de Baal Shem Tov, ele, isto é, o Rebbe, devia ter 3 anos de idade. E o Baal Shem Tov disse então que contemplara a fonte da qual as duas luzes irradiam. Esse grande sábio, o Alter Rebbe, estava apenas no começo dos seus 20 anos, quando o grande Magid já o conhecera para compor um Shulchan Arur, e disse sobre ele que as questões da lei judaica serão decididas de acordo com o Rav, cujo Shulchan Arur será aceito por todo Israel. Imagine só, exatamente este mesmo Rebbe está na prisão. O Rebbe propaga os ensinamentos do Baal Shem Tov, viaja e estabelece centros de Hassidismo. Milhares de judeus se tornam Hassidim, seguidores, discípulos, e numerosas cidades são atraídas para os ensinamentos do Hassidismo. Contudo, a divina providência faz com que o Rebbe esteja na prisão, 52 a 53 dias. O aprisionamento do Rebbe foi com o intuito de que ele trilhasse um caminho de auto-sacrifício em prol de servir a Hashem, avodar a Hashem, servir a Hashem. De acordo com os ensinamentos do Hassidismo, este homem escolhido das alturas para promulgar os ensinamentos de Baal Shem Tov nas sendas de Chabad, abençoado com uma habilidade divina de revelar em outros seus potenciais da alma sabedoria, compreensão e conhecimento, no hebraico da Chabad, a fim de fazer os recipientes para a divindade. Ele precisava passar por tudo isso para conseguir abrir os portões de Chabad de maneira que irradiassem o coração que venera. A pessoa necessita de verdadeiro auto-sacrifício, do tipo que está explicado detalhadamente no Hassidismo. Sacrifício da alma, isto é, sacrifício da vontade própria. O Rebbe abriu o canal possibilitando isto, que é possível o auto-sacrifício, ou seja, o sacrifício da vontade própria, né? Então, dentro desse sentido, fica assim: a nossa vontade própria, ela interfere na vontade divina. Mas a partir do momento que a nossa vontade é transformada, então o que acontece? A minha vontade,
é fazer a vontade de Deus. Aí sim a nossa vontade própria ela está transformada com a presença divina. Então a nossa vontade ela não se torna egoísta e nem mesquinha. Porque no sentido natural da vontade própria, ela tem muita conexão com a alma animal. Então a vontade própria conectada com a alma animal, o que ela mais quer é fazer a sua própria vontade, movido pelas emoções do seu coração, e aí vai desvirtuando tudo e vai se distanciando de Deus. Mas quando a nossa vontade própria está associada à alma divina, então o que mais temos vontade é de fazer a vontade de Deus e não mais a nossa vontade. Então é nesse sentido que os nossos mestres trazem o entendimento do autossacrifício. O autossacrifício não é se matar, né? Não é tirar a vida, muito pelo contrário, é ganhar a vida, é solidificar a verdadeira vida. O autossacrifício é exatamente renunciar à vontade própria, que ela é mesquinha, egoísta e por aí afora vai, ok? Então isto é autossacrifício. E é o que o Chabad ensina com muita propriedade. Então, o nosso Rebbe, o Alter Rebbe, estando na prisão por 52, 53 dias, qual foi a acusação mesmo? A acusação foi de divulgar o judaísmo. Foi a divulgar realmente os ensinamentos que estão na Torá. Então essa foi a acusação da polícia soviética da época, realmente levá-lo preso. O Rabi Shalom Dovber de Lubavitcher escreve em uma de suas cartas enviada ao seu filho, o Rabi Yosef Yitzhak. Assim ele diz na sua carta: com o dia 19 de Kislev aproximando para o bem, todos os estudantes, seus conselheiros, professores e supervisores devem se reunir e celebrar com júbilo a festividade na qual fomos libertados em paz e na qual nos foram dadas vitalidade e iluminação às nossas almas. Este dia de Rosh Hashanah, para os ensinamentos do Hassidismo, que nos foi legado como herança por nossos santos ancestrais, possa a memória desses justos serem bênçãos perpétuas e possa seu mérito refletir sobre nós, povo judeu, e os Bnei Noach, ou seja, os ensinamentos do Baal Shem Tov de abençoada memória. Este dia é o princípio de suas obras, o verdadeiro e definitivo fim da criação do homem sobre a terra, para concretizar a revelação da intrínseca irradiação de nossa sagrada Torá, que nesses dias é trazida a um nível de irradiação geral que se estende para o ano inteiro. Depende de nós, nesta data, despertar nossos corações para uma vontade interior, absolutamente verdadeira e sincera, e desejarmos que nossas almas sejam iluminadas pela fulgência da interioridade da Torá em cada uma das nossas vidas. Das profundezas, eu o chamo, ó Eterno, para fazer emanar do nível de inferioridade a essência da luz do infinito. Abençoado seja ele, e a profundidade e interioridade da divina Torá e seus mandamentos, para irradiar a interioridade de nossas almas, de modo que nós, nosso próprio ser em sua totalidade, volte-se apenas ao Eterno, e que seja de nós removida cada traço negativo e indigno de nossas inclinações naturais da nossa alma animal. Todos os nossos atos e envolvimentos em matéria de avodá, serviço a Hashem, seja com o coração, no alto sacrifício, Torá e cumprimento dos mandamentos, bem como em assuntos necessários para o sustento do corpo, devem ser com sincera intenção para seu divino propósito, conceder-nos
no seu divino propósito como desejado por Deus. E que possa o Eterno, abençoado seja Ele, o Pai misericordioso, conceder-nos sua graça e guiar-nos através do caminho bom e apropriado. Prontamente sua face, então, será contemplada. Aí fecha as aspas, né? Para o Rabi Shalom Dovber de Lubavitch, na sua carta enviada ao seu filho Yosef Yitzhak. Em um discurso do Rabi Shalom Dovber, ele assim disse: ouçam e escutem, ó Israel, este dia vocês se tornaram uma nação, neste dia foi dado o Hassidismo, este dia de júbilo do Rebbe, 19 de Kislev e 20 de Kislev, ambos os dias são um. O Hassidismo realmente começou no ano 5538, da contar da criação, que corresponde à Era Comum, 1778. E este evento ocorreu em 5559, é quando o Hassidismo sagrou-se vitorioso, e todos reconheceram isso. Originalmente, o Hassidismo foi denunciado mais tarde, porém sua existência foi aceita por todos. O evento inteiro de 19 de Kislev foi, na verdade, um assunto espiritual, pois havia uma denúncia sobre os ensinamentos de Baal Shem Tov. O próprio Rebbe disse numa carta, e de acordo com isso, eu certa vez escrevi em 19 de Kislev, o Rosh Hashanah do Hassidismo, né? Disse o Rabi Dovber. Muitos anos depois, seu filho Yosef Yitzhak, ele acrescentou aos ditos de seu pai, o Rabi Shalom Dovber. Desde aquela época, isto é, Kislev de 5662, quando meu santo pai nos concedeu o privilégio de sua sagrada carta, dizendo que nossa festa de 19 de Kislev, Yud Tet Kislev, é o Rosh Hashanah do Hassidismo. Os Temimim, estudantes da Yeshiva Lubavitch, tomaram sobre si fazer com que essa diretriz influenciasse seus modos e caminhos de avodá. Resolveu-se que antes da festa de Rosh Hashanah do Hassidismo, seria apropriado haver dias preparatórios, correspondentes aos dias de Selihot e o mês de Elul. Em outra ocasião também ele disse: o dia 10 de Kislev, o dia no qual o Mitteler Rebbe foi libertado, é o dia do nascimento do Hassid, enquanto 19 de Kislev é o dia da Brit Milá. Os dias 10 e 19 de Kislev são o nascimento, começando no dia 10, um Farbrengen hassídico, é o nascimento de um Hassid, né? Ou seja, são duas datas que se tornam uma em si, né? E faz com que realmente, né, o dia 10 seja uma Brit Milá, ou seja, uma data marcante, né? Com a questão do nascimento do Hassid, o Mitteler Rebbe, que foi libertado, e o 19 de Kislev representa exatamente o Farbrengen hassídico, que é o nascimento do Hassid. É quando se reúne para os discursos, para trazer ensinamentos nesse sentido. Então, no dia 19 de Kislev, os Hassidim costumam cumprimentar-se um ao outro, dizendo, né, que sejas inscrito e selado para um ano bom no estudo do Hassidismo e em seus caminhos, né? Então, a partir da data de hoje, ou seja, a partir de hoje, 19 de Kislev, né, todo mundo judaico se cumprimentam desta forma no dia de hoje, né? Que seja inscrito e selado para um ano bom no estudo do Hassidismo e os seus caminhos, né? Que, como nós, Beneinô, estamos andando ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, que nós possamos também estarmos aí inscritos e selados para um ano bom no estudo do Hassidismo e nos seus caminhos, né? Aprendendo cada vez mais
com mais profundidade e elevação os caminhos da Torá. No primeiro aniversário da festa da libertação, Yud Tet Kislev 5560, um grande número de Hassidim, muitos dos quais eram antigos, reuniram-se em Liozna, e o Alter Rebbe proferiu um discurso sobre, há uma versão sobre Baruch She'asa Nissim Lavoteinu, diz: Baruch, bendito, é ele que realizou milagres a nossos ancestrais, o Baal Shem Tov e o nosso mestre, o Magid, naqueles dias, Purim Hanukkah, nesses tempos também de Yud Tet Kislev. E em seu discurso, o Rebbe exalta a maneira intelectual de Avodá, ou seja, um serviço inteligente com o coração para Hashem, e critica o tipo de Avodá baseado somente na questão de emoções e êxtases, né? Então, o serviço a Hashem, que é levado por emoções e êxtase, né? Onde as pessoas aí ficam aí pulando, tripudiando e patati patatá, e fazendo, né, plantando bananeira e companhia limitada, não é aprovada, né? Porque ela está conectada com as emoções, e estas emoções de êxtase, né, traz realmente uma questão em que anula o intelecto, que é o que? O serviço inteligente a Hashem. Um dos salmos traz para nós que nós precisamos louvar a Hashem com sabedoria. Não fala sobre a questão de êxtase, né? Então entra aí numa música, começa aí a entrar no êxtase, começa uma bebida daqui, uma bebida dali, aí vai no êxtase, emoções, e não está fazendo um serviço aprovado a Hashem. O serviço aprovado a Hashem, ele precisa ser feito com inteligência, com sabedoria, e não com emoções e êxitos, entendeu? Não é uma questão de fazer um serviço a Hashem com a razão, com o intelecto, com a inteligência, que seja ele frio, ou algo semelhante. Muito pelo contrário, a partir do momento em que o nosso intelecto, o nosso cérebro, realmente ele está a serviço de Hashem com inteligência, então as emoções elas são dominadas no sentido de não extravasar para emoções e êxtases, que vai tirar totalmente o serviço de sabedoria com o coração. E este é o aspecto realmente do Hassidismo que traz para nós, que a razão ela precisa, assim como a alma divina, ela precisa ser forte para dominar a alma animal. Então o nosso serviço a Hashem com inteligência, com sabedoria, ela precisa ser forte para poder dominar as emoções e os êxtases dos corações, para que realmente não ultrapasse o seu limite. E assim vira, vamos dizer, né? Aí vira um carnaval e não fica legal, não é verdade? Então é isso que quer dizer para nós aqui. Então por isso o Rebbe, né, o Alter Rebbe, ele exalta a maneira intelectual da Avodá e critica o tipo de Avodá baseado sobre emoção e êxtase, né? Isso foi, contudo, uma diretriz apenas para seu tempo presente, pois durante todo o ano precedente, os Hassidim estiveram em estado de grande emoção e êxtase, por causa da misericórdia, graças que Deus abertamente lhes concedera, ao salvar os ensinamentos do Baal Shem Tov. Então essa alegria, esse êxtase dos ensinamentos de Baal Shem Tov, e ele vem realmente fazer transbordar um equilíbrio muito especial na Avodá de inteligência e sabedoria e na Avodá de emoções e êxtase, ou seja, um equilíbrio. Quando há equilíbrio, é tudo uma maravilha, é uma bênção realmente. Mas quando há um desequilíbrio, aí então as coisas ficam complicadas. Ou fica um serviço muito frio, ou fica um serviço de muito êxtase, que foge à razão, e aí então, quer dizer, ninguém encontra mais a linha em nenhum carretel depois, né? Porque perde as eiras e as beiras, ok? Então, esse é um resumo, né, realmente sobre a questão do 19 de Kislev, ok?
Numa contribuição do nosso querido emissário Antônio Márcio, né, lá do Rio de Janeiro, né, lá de Pádua, Rio de Janeiro, ele contribuindo para conosco dentro da questão do dia 19 de Kislev. Então ele concedeu, né, aos Bnei Noach um resumo também sobre essa questão do dia 19, e nós queremos aqui deixar registrado a participação, né, dessa contribuição do nosso amado emissário, o Antônio Márcio Braga Silva, né, que tem feito um trabalho belíssimo ali no Rio de Janeiro e em conexão com as comunidades Bnei Noach. Então traz para nós o seguinte significado do dia 19 de Kislev. O Alter Rebbe, fundador do movimento racídico Chabad na Rússia, foi preso por várias semanas em 1798 pela publicação do seu livro Tânia, a obra-prima da Hassidus. Ele estava fadado a uma sentença de morte, mas após interrogatório oficial foi milagrosamente libertado nesta data. As autoridades russas, que suspeitavam que o seu livro fosse um incitamento à revolução contra o czar, mudaram repentinamente de ideias e até o encorajaram a divulgar amplamente o Tânia. Veja bem, os algozes e torturadores no interrogatório de repente muda de ideia e incentiva ele a divulgar o Tânia. Veja realmente um milagre acontecendo. O dia 19 de Kislev é, portanto, conhecido como Rosh Hashanah, o Ano Novo para o movimento racídico, e representa o teste e a vindicação, tanto nos céus como nas cortes terrenas, dos esforços do Alter Rebbe para difundir os ensinamentos da Hassidus em preparação para a vinda de Mashiach. O Alter Rebbe, em sua primeira carta escrita, após ser libertado da prisão, mesmo antes de ver a sua família, fez menção especial ao fato notável de que os não-judeus no governo russo foram profundamente influenciados por sua libertação repentina. Isto é, eles reconheceram claramente que sua libertação foi um milagre de Hashem, o Deus do povo judeu. O Alter Rebbe considerou particularmente importante que os não-judeus fossem, portanto, capazes de ver a mão de Deus trabalhando ativamente em nosso mundo físico, algo que o cristianismo fundamentalmente falha em compreender, que é a razão pela qual os cristãos acreditam em ter um mediador entre Deus e os homens. Por isso, foi tão importante para o movimento racídico, porque o dia 19 de Kislev tem uma ligação direta com a chegada de Mashiach. Como o Baal Shem Tov, o fundador do movimento racídico, com um todo em 1734, aprendeu em uma visão profética, Mashiach está destinado a vir assim que os ensinamentos do Hassidus se espalharem pelo mundo. A libertação do Alter Rebbe significou a eliminação das últimas barreiras a este processo, que poderia doravante começar para valer. Ou seja, na visão dos nossos amados mestres do Hassidismo, né, a partir do dia 19 de Kislev, né, do ano secular da Era Comum, 1798, realmente os portais para a revelação de Mashiach se abriram de forma muito profunda. Então, se naqueles dias os portais se abriram para expandir os ensinamentos racídicos, para que Mashiach se revele, imagine quão perto está hoje, atualmente, a revelação do justo Mashiach. Então, por isso, amados, nós, como dizem os nossos mestres, né, e principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando primeiramente para o judeu, o povo judeu, somos a última geração do exílio, da Galut, e a primeira da redenção, da Geulah. Ou seja, essa geração, ela é a última geração. E é esta geração que está realmente de forma privilegiada a ver os acontecimentos das profecias de forma muito rápida e também a ter o privilégio de ver a revelação do justo Mashiach,
que acontecerá a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, nós somos uma geração que realmente é uma geração de privilégios. Não somos dignos para tudo isto, porém, foi do agrado de Deus que assim acontecesse. Então, esse tempo que nós temos hoje, é um tempo que nós temos que aproveitar o máximo para podermos aprender os ensinamentos do Hassidismo, para que nós estejamos nos preparando, ombro a ombro com o povo judeu, para a revelação de Mashiach a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vem amém. Então, por isso, não perca tempo com questões seculares que tiram você do prisma da visão divina. Não perca o tempo de você correr atrás do mundo e dos seus fundos e deixar-se levar pelo materialismo e por aí afora vai, enquanto que Mashiach está para se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, cuidado em você alimentar a sua alma animal. Cuidado em você alimentar o seu ego. Cuidado em você se satisfazer os desejos, as emoções e o êxtase do seu corpo físico, do seu coração. Porque o tempo é um tempo de elevação espiritual. Porque o que está determinado para acontecer e rapidamente com a revelação de Mashiach será assim. Os sinais estão sendo dados. Os acontecimentos estão aí diante dos nossos olhos. Se você se deixa levar realmente pelo seu coração, emoções e êxtases, desejos desenfreados, que faz com que você faça com que a sua alma divina fique acuado num canto do seu ser, você está perdendo um tempo precioso, você está perdendo a sua vida. E se você tem filhos, aí piora, porque você está conduzindo os seus filhos ao mesmo nível seu. Perder a vida. Então, por isso, estejamos atentos aos ensinamentos que vêm realmente nos levar cada vez mais à presença do nosso Deus. Ok? Como o atual Lubavitch Rebbe, ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele explicou: isso se conecta a toda a humanidade no sentido de que os ensinamentos de Hassidos, do Hassidismo, que agora devem ser revelados aos não-judeus, bem como aos judeus, causarão as crenças primitivas do cristianismo, por exemplo, derreterão as suas crenças, e os não-judeus se tornarão Hassidei, Humus Haolam, que significa, eles se tornarão discípulos, Hassidim, seguidores entre as nações. Este também é um passo importante para trazer Mashiach para os Hassidei, Humus Haolam. O dia 19 de Kislev é, portanto, um dia que conecta os Bnei Noach a Rabad e ao nosso Rebbe Menachem Mendel. E um compromisso fortalecido de aprender o Hassidismo, os seus ensinamentos, e espelhar seus ensinamentos para outros não-judeus, que é a tarefa primordial dos Bnei Noach. Se nós chegamos aqui, deixamos para trás toda a nossa idolatria, todo o nosso segmento religioso dos anteriores, com as suas diversas concepções, e vimos que estávamos andando no caminho errado, e chegamos aqui no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós precisamos espalhar isso, difundir isso cada vez mais, levar esta palavra, esse ensinamento, cada vez mais com amor, praticando o Levítico 19:18, e amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Se você realmente vibrou, está realmente exultante, com o devido equilíbrio, emoção e razão, mente e coração, sabedoria, entendimento, conhecimento, então você precisa levar isso com amor às pessoas que ainda não chegaram nesse nível que você está. Então, por isso, realmente temos aí, nos dias de hoje, atividades especiais, entre elas, os Hassidim se reúnem para os Farbrengens, que são as reuniões com comidas, canções racídicas especiais e ensinamentos compartilhados do Rebbe.
Da mesma forma, os Hassidei Humus Haolam são recomendados a se reunirem, quer dizer, os Benei Noach, tomarem algumas bebidas e aprenderem os conceitos de Hassidismo. O Rebbe proferia sirros, que significam discursos, todos os anos no dia 19 de Kislev, e várias vezes discutiu a conexão dos Benei Noach com o feriado. Esses estão agora disponíveis em tradução para podermos conhecer cada vez mais os ricos ensinamentos do Hassidismo, ok? Então, por aí, amados, veem quão importante de fato é esta data, não somente para os judeus, mas para também os não-judeus, os Benei Noach. E um detalhe que nós vemos aqui, o cumprimento das profecias dentro desse aspecto aí, é exatamente o que? Um dos grandes sinais iminente à revelação de Mashiach, ou seja, uns sinais que acontecem imediatamente seguido pela revelação de Mashiach, certo? Então, um desses sinais é exatamente esses ensinamentos sendo expandido aos 4 ventos do nosso planeta. E hoje, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas não judias têm acesso aos ensinamentos racídicos. Está disponível na internet, livrarias e companhia limitada. Então hoje as pessoas, e você pode observar isso, muitos movimentos religiosos estão hoje travestidos de judeus, não é a forma correta, mas estão travestidos de judeus. Estão aí com livros, literatura, Torá, os livros dos nossos mestres, os livros de Hassidismo, dentro das suas comunidades. Então, os ensinamentos racídicos estão cada vez mais presentes no meio das nações, no meio dos povos. Isso é um grande sinal que você está presenciando e que você poderá fazer parte dessa bênção preciosa. Por quê? Porque à medida que se aproxima a revelação de Mashiach, esses segmentos religiosos vão descobrir a semelhança dos algozes do Alter Rebbe, que de repente mudaram de ideia, libertaram e incentivaram ele a divulgar o Tânia. Isso mostra exatamente que daqui para frente nós veremos muitos não-judeus no meio dos seus segmentos religiosos que vão dar um stop, vão dar uma, peraí, vou pensar, vou refletir. Então ele vai acionar o seu intelecto. E ele vai deixar um pouco de lado as suas emoções e êxtases do seu coração e vão dizer assim, mas peraí, nós estamos estudando isso, nós estamos nos travestindo de judeus, mas não somos judeus, estamos apenas travestidos, estamos aprendendo os ensinamentos, mas nós estamos no lugar errado. E nós precisamos buscar onde que está esse lugar certo. E aí então ele vai buscar aonde? As comunidades Benei Noach. Vão procurar as sinagogas Benei Noach para somar e fazer com que de fato fique mais forte as revelações do Hassidismo entre os povos. Então daqui para frente você vai ver pessoas assim repentinamente, simplesmente dizendo, peraí, eu estou estudando a coisa certa, eu estou entendendo a coisa certa, mas eu estou no lugar errado. Eu preciso procurar o lugar certo. E ó, pernas para que te quero. Onde tem movimento Benei Noach, onde tem comunidade Benei Noach, onde que tem sinagoga Benei Noach, é para lá que eu vou me dirigir, porque ali vive um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que é o que eu estou estudando, que é o que eu estou aprendendo, mas estou no lugar errado. É isso que nós vamos ver daqui para frente mais e mais acontecendo. Por isso, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos difundir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica com os ensinamentos dos nossos mestres, dos nossos sábios, do povo judeu. Ou seja, desta forma, nós realmente estaremos vivenciando
aquilo que Yaakov, ele trouxe nessa Parashá Vaishilach. Ele saiu realmente da sua terra e foi para entre as nações, porque a sua viagem saindo da terra prometida para a terra de Harã representam as nações. Ele saindo da casa do seu pai Isaac, indo para a casa de Lavã, representa exatamente a casa ou o mundo não judaico com seus povos. Mas Yaakov esteve íntegro em todos os seus níveis e em todos os sentidos, guardando realmente a santidade da casa do seu pai e a santidade da Torá. E é por isso que o monoteísmo com fundamento judaico chegou até hoje, aonde nós estamos, no seu elevado índice de ser expandido e levado ao conhecimento de todas as pessoas. E nós estamos vivenciando isso, estamos fazendo parte dessa história, e nós estamos aí continuando a escrever a história dos não-judeus, os Benei Noach. E é por isso que nós não podemos, de fato, perdermos essa oportunidade que Deus está nos dando para podermos ser Benei Noach, justos entre as nações, um justo presente no mundo. E você realmente está, de fato, nesta realidade que Deus está nos chamando. 19 de Kislev é para trazer a nós realmente essa graça bendita. E para nós finalizarmos a nossa Parashá da semana, nós queremos finalizar com o exemplo de Rachel, o poder do altruísmo, o poder de amar o próximo como a si mesmo, o poder de buscar não a vontade própria, as emoções e o êxtase, mas realmente com sabedoria, com intelecto, com razão, com entendimento, ter um equilíbrio entre razão e emoção, mente e coração, fazer que haja um equilíbrio para que possa haver um altruísmo, a entrega em favor do próximo. E foi o que realmente Rachel fez, o poder do altruísmo. Rachel morreu e foi enterrada no caminho de Efrat, conhecida como Betlehem. Os sábios ensinam-nos que Rachel escolheu ser enterrada em Betlehem em vez de Hebron, como os seus patriarcas e matriarcas. Ela previu que muitos séculos depois o povo judeu passaria por Betlehem, quando estivesse a caminho do desterro da terra de Israel, após a destruição do primeiro templo com o poder babilônico. Nesta época, os patriarcas tentaram apaziguar a Deus, mas não tiveram sucesso. Então Rachel argumentou que, assim como ela não tinha tido inveja de sua irmã Leia, quando esta se tornou esposa de Yaakov, Deus não deveria estar com ciúmes dos ídolos que os judeus haviam adorado. Deus aceitou o argumento de Rachel. Por causa de ti, Rachel, disse Deus, farei o povo judeu regressar à sua terra. Foi o alto sacrifício e a devoção de Rachel que obtiveram a promessa de Deus de redimir o povo judeu nesse desterro da primeira destruição do templo, que fica confirmado sobre todo o desterro posterior, sem sombra de dúvidas. Apesar das faltas e das deficiências do povo judeu, Deus, ele atendeu realmente o pedido de Rachel, dizem os nossos sábios. Então, por causa de ti, Rachel, farei o povo judeu regressar à sua terra. Então, o poder do altruísmo, o poder do auto-sacrifício, o poder de viver Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, por isso, amados, nós temos o privilégio de vivermos esta última geração. Temos o privilégio de vivermos esses dias em que o racidismo está se expandindo nos 4 ventos do nosso planeta. Podemos viver realmente as lições, principalmente no caso específico de Rachel, o altruísmo, a autoentrega, o autossacrifício em favor do próximo. Por isso, vamos realmente aproveitar
essa deixa, por assim dizer, que Deus concedeu a nós, não judeus, aos Benenor, de podermos ser instrumentos de Deus, podemos ser emissários de Deus para levar avante esses conhecimentos, levarmos cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Pois se lá em 1798, da Era Comum, já estava ali definido que esse era um dos grandes sinais para a iminente revelação de Mashiach. Imaginemos o quão perto, o quanto iminente está a revelação de Mashiach para este momento, a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando para o povo judeu, esta é a última geração do exílio e a primeira geração da Galut, da Geulah, da redenção final. Então que nós possamos ver, de fato, a qualquer momento, essa redenção final, iniciando com a revelação de Mashiach e todo o povo judeu, de entre as nações, sendo reunidos em Eretz Israel, na terra de Israel, a terra prometida, que sempre almejaram de viver em paz em sua terra, a terra prometida. Que assim nós possamos fazer parte deste evento e possamos também fazermos parte da redenção final e também, mais importante ainda, fazermos parte, sem sombra de dúvidas, do Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Por isso, que esse Shabat seja de fato algo muito especial para a tua vida. E daqui para frente, que nós possamos somar, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, a expandir cada vez mais os ensinamentos racídicos. A Havidalah de hoje, ela acontecerá às 19h18, e diretamente da Sinagoga Benenor Regional Bauru, nós estaremos transmitindo o momento da Havidalah. Então daqui a pouco temos um novo encontro aí. Então até mais, amados. Shalom, Shavuot, uma excelente passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, e que nós possamos aí vivermos o Hassidismo no nosso dia a dia. Shalom, shalom.